Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, canal pela Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra. Você acompanha o nosso programa A Bola Não Para toda segunda-feira, 8 da noite. Você também acompanha através do canal do Fred Júnior no YouTube, toda terça-feira. A partir de toda terça tem lá a matéria que foi feita aqui no canal de São Paulo para você assistir, em parceria com a Rádio Prado, que também transmite a nossa entrevista na radioprado.com.br, o áudio, e no canal Rádio Prado Oficial, no YouTube, você pode conferir a entrevista. Ou seja, a gente fala uma vez aqui, vai para 3 lugares para você poder acompanhar o nosso programa A Bola Não Para, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game, que chegou para agitar o mercado de Fantasy Game, de futebol. Você pode escalar seu time, ser treinador, escalar seu time no Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Champions League e Campeonato Argentino, que está na onda, né? Final de Libertadores teve Boca e River, o Campeonato Argentino em alta, né? Os times argentinos decidiram a Copa Libertadores. Você pode ser aí um treinador de um time argentino no premiumleague.com.br ou através do aplicativo do seu celular. E aqui com muito prazer, recebendo nos estúdios do canal de São Paulo, Genaro Marino. Genaro, prazer recebê-lo. Igualmente, Fred. Genaro Marino, que é conselheiro do Palmeiras, vice-presidente do Palmeiras e agora é candidato à presidência do Palmeiras. A gente pode falar assim, Genaro, é o candidato da oposição, você que é vice-presidente da gestão atual. É uma coisa meio diferente, né, Genaro? Então, Fred, nossa história começou em 2013, né, com um programa de governo com o Paulo Nobre. Sim. Então, todos hoje que fazem parte, tanto da situação como da oposição, são desse grupo que teve início em 2013. E nosso objetivo, na época, como todo mundo sabe, o Palmeiras estava numa situação econômica, né, financeira ruim, não tínhamos receitas nem para o ano de 2013, nem de 2014. Daí começou todo aquele trabalho que o Paulo Nobre foi responsável em fazer ajudar financeiramente. E em 2013, então, nosso grupo, que era um grupo de jovens, o Paulo Nobre, o Maurício como primeiro vice, eu como segundo, tinha o Jesse e o Dr. Fruges. Isso. Então, 13 e 14 foi um trabalho de saneamento, como eu faço um paralelo, como se fôssemos preparar a terra, colocar um adubo, colocar a semente e cuidar para que a árvore crescesse. O importante é todo título que você disputar, ganhar. Mas por ser da Série B, não é tão considerado, porque para nós não é bom. Não é. Então, nesse aspecto, voltando para o lado da nossa história, que a gente cronologia da gestão. Então, 13, herdamos na Série B, sem receitas, né, sem nenhum recurso, sem patrocínio, que o patrocínio anterior tinha assumido um compromisso com o outro presidente de terminar. Então, foi um período, para nós, difícil. Então, não ter receita. E nosso plano de governo, então, veio com esse objetivo, de ter ética, transparência, porque nós vimos muita coisa errada. Sim. Muitos jogadores que foram comprados não foram pagos. Você não tem receita, quer dizer, como que você vai trabalhar? Se não fosse ter a estrutura de um presidente para nos ajudar no aspecto físico, nós teríamos séria dificuldade, porque quando você não tem dinheiro, o banco não te empresta dinheiro. Qualquer antecipação que você faz de televisão Já tinha um monte antecipado, inclusive. Então, nós somos nesse trabalho, 13, 14, não adiantamos nenhuma receita futura. Em 15, o que aconteceu? A Arena proporcionou uma receita diferenciada. Patrocinador, teve início um patrocinador, depois que o clube foi saneado, apareceu um patrocinador. Sim. Então, com estrutura e com a parte financeira... Mas o sócio-torcedor também? E o sócio-torcedor, que saímos de 8 mil em 2013 para 120 mil em 2016, um crescimento extraordinário, fez com que o Palmeiras passasse a ter uma receita que antes não estava acostumado. Sim. Então, os investimentos em atletas passaram a ser feitos, já tivemos um sucesso no campeonato da Copa do Brasil, fomos campeões, depois de um bom tempo. Sim. Em 16 fomos campeão brasileiro, também depois de um bom tempo. Então, foi mostrando que um trabalho dentro de uma ética, de uma transparência, atrai benefícios e você entra num círculo que a gente chama de círculo virtuoso. Sim. Então, quando chegou no final de 16, nós tivemos um problema. Nem tudo são flores, aí um problema apareceu. Que a nossa patrocinadora foi convidada a participar da parte política do clube. Você é conselheira. Então, nesse aspecto, nós como gestores temos a obrigação de seguir o nosso estatuto, de seguir nossa regra, nossa lei. Então, todo mundo fala de compliance, fala da política nacional,
E nós não podíamos fazer a mesma coisa. Mas mesmo assim, as pessoas foram envolvidas de uma forma ou de outra e conseguiram passar a nossa patrocinadora como apta a votar e ser votada. Só para explicar para quem está acompanhando a gente, né, aí o Genaro pode até me corrigir, até ajudar no que eu vou falar. A Leila Pereira não teria condição estatutária de ser candidata ao Conselho do Palmeiras. Porém, surgiu uma informação que existia uma carta que desde a década de 90 ela já era sócia do clube. O marido dela, o Lamáquia, já era sim, esse sim, ele era Ele tinha uma cadeira cativa. Tinha cadeira cativa, ele já tinha condições estatutárias, ele sim. Só que a esposa não, a Leila. E aí apareceu essa famosa carta, quer dizer, houve a informação dessa carta, uma anuência do ex-presidente Mustafa Contursi, autorizando a Leila Pereira, que daria a condição à Leila Pereira de ser candidata ao Conselho. E isso houve uma controvérsia, tinha gente que dizia não, pode ser, outros não. O Paulo Nobre, inclusive, no último dia do seu mandato, foi contra exatamente essa possibilidade da Leila ser candidata à presidência. Então, mas o Paulo Nobre foi contra porque ele pediu um parecer jurídico. Sim. Então, o departamento jurídico mostrou que ela não tinha condição de votar e ser votada, porque ela se tornou sócia em 2015. Certo. Mas, por influência do seu Mustafa, ele mostrou que ele tinha oferecido uma carta e o conselho acreditou na palavra dele para ela se tornar conselheira. Entendi. Então, ela se tornou conselheira pela palavra que o Mustafa empenhou no conselho. Sim. E, para nossa surpresa, depois de um tempo, nós estamos vendo que o relacionamento dela com a pessoa que apoiou... não tem mais relacionamento. Então, para nós, isso também, como gestor, é alguma coisa que temos que administrar. Nós não podemos, um ex-presidente e uma patrocinadora, ter conflitos dessa forma como no clube hoje está tendo. Para mim, falta esse comando. Um presidente tem que fazer Inclusive, as coisas certas. Com boletim de ocorrência, com ação na justiça, coisas fora do Palmeiras, né, Genaro? Então, tudo isso preocupa. Todo mundo fala, não, isso são problemas pessoais, mas são com pessoas envolvidas dentro do clube e pelo clube. O nome do Palmeiras está no jogo. Então, essa falta de gestão no clube que nos preocupa. Por isso que esse também é um dos motivos de eu me candidatar a presidente. Porque um presidente, ele tem o compromisso de honrar com o estatuto, de honrar com as nossas leis. E, na minha visão, não foi isso que aconteceu nessa gestão. Tá. O nosso presidente não seguiu nosso estatuto, o nosso presidente, inclusive, expôs o clube para um problema que ainda vai nos causar mais problemas ainda. O ano passado, em 2017, todo ano, em dezembro, aparece alguma situação não tão real. Então, em 2016, foi a forma que a patrocinadora Leila se tornou conselheira, e em 2017 foi a transformação de um investimento em marketing que a patrocinadora fazia no Palmeiras em dívida para o Palmeiras. Da noite para o dia, o Palmeiras se tornou uma dívida de 120 milhões de reais. A promessa do presidente Maurício de zerar a dívida foi por água abaixo. Em um mês, ele assumiu 120 milhões de dívida corrigidos, que dá um custo de 780 mil por mês. Então, para mim, o presidente do clube tem que ser presidente do clube, não defender os interesses do patrocinador. Poderia até ter qualquer outro motivo, mas não retroativo. Ele falou que ia alterar para 2018 e alterou retroativo a 17. O nosso balanço, aprovado inclusive com a presença dos patrocinadores que fazem parte do conselho, foi aprovado como investimento em marketing. O balanço do patrocinador está aprovado como empréstimo corrigido. Eu pergunto, o que está certo? Se ele alterou um contrato em 2018 retroativo a 17, o nosso patrocinador está certo, nós estamos errados. Sim. Então, isso para mim é responsabilidade e comprometimento com o Palmeiras. Um presidente não pode assumir o risco que é de um patrocinador. Eu te dou um exemplo, você vai numa corretora, compra ações de 2 grandes bancos. As ações, depois de um tempo, fica ameaçada que você não vai ganhar dinheiro, você chega para a corretora e fala, olha, o dinheiro que eu investi nessas ações não é mais investimento, é empréstimo e corrigido desde a época que eu investi. Isso está certo? Então, eu pergunto, o que nós podemos fazer para que a coisa seja certa no Palmeiras? Então, o presidente tem que vir com esse objetivo. Vamos cumprir o estatuto, vamos cumprir a lei. E esse é um desafio. Todo mundo fala que futebol permite você fazer algumas coisas. Vamos fazer um exercício de fazer a coisa certa para ver o que dá? Inclusive no futebol. Então, essa é a nossa proposta. Eu até agradeço a sua oportunidade para esclarecer para o palmeirense, para esclarecer para o sócio qual é a nossa real situação. Sim. Nós não podemos terceirizar o clube. O clube é dos palmeirenses, o clube são dos sócios. Nós já passamos, nesses 104 anos, por várias situações e sobrevivemos. Os nossos patrocinadores passaram. Nós tivemos patrocinadores muito importantes, que transformaram o Palmeiras, como foi a Parmalat, revolucionou o futebol no Brasil.
Então, e a Parmalat passou, o Palmeiras continuou. Então, nós temos que defender a nossa instituição, e a nossa instituição é Palmeiras. Genaro, até voltando em relação à Leila, vocês realmente pensam sobre conflito de interesse que existe, ela ser conselheira, ao mesmo tempo ser a patrocinadora do clube? Há esse conflito, Genaro? Isso para nós é evidente, porque quando você agora vence o contrato dela no dia 19, Tá. E se ela vai estar sentada de que lado para negociar conosco? Como conselheira ou como patrocinadora? Ela há pouco tempo, participando inclusive de forma muito forte na mudança de estatuto, ela no clube falou que vai oferecer recursos para o clube, como lei de incentivo ao esporte. Chegou a falar no clube em 60 milhões para melhorar o conjunto aquático, os esportes amadores. Só que passou as eleições, eles conseguiram o objetivo dele e eu não vi nada investido no clube. Tá. Para o próximo ano, que começa uma nova gestão, um novo orçamento, o que está reservado? Então, eu acho que o Palmeiras e o sócio do Palmeiras tem que se preocupar com eles administrarem o clube com os recursos que tem. Hoje, nós faturamos 600 milhões, aproximadamente, esse ano. Sim. Ela corresponde a 78 milhões. Isso são 13% das nossas receitas. Então, aquele medo, aquele receio que tem, não vamos bater de frente com a Leila, porque ela pode tirar a Crefisa ou a FAM, e o Palmeiras pode ter dificuldades financeiras. Isso é só teoria, porque na prática não é assim, Genaro. Perderia, claro, ninguém quer perder 78 milhões, mas não seria uma tragédia para o Palmeiras. A Crefisa tem um significado para nós diferente como patrocinador, em função do amor que eles têm pelo Palmeiras, deles serem palmeirenses, tanto o Lamáquia como a Leila. Sim. Agora, eles não são os únicos patrocinadores que existem que podem patrocinar o Palmeiras. Tá. Se 13% da nossa receita hoje vem da Crefisa, nós podemos melhorar e retomar o sócio-torcedor, que diminuiu 40% nesses 2 últimos anos. Caiu. Caiu, porque eles só focam no patrocinador Crefisa. E as outras receitas? As outras receitas estão esquecidas. Então, no clube, para que a gente faça a melhoria para os clubes, dentro do clube, para os departamentos, sem depender do patrocinador, nós temos outras receitas que podemos, e isso foi feito na gestão Paulo Nobre, que 10% de toda a receita que o clube tem ia para o fundo de investimento para devolver o dinheiro que ele investiu. Sim. Nós podemos pegar 3% de toda a receita do Palmeiras e investir no clube, que nós vamos ter um clube de nível A. Tá. Sem depender de patrocinador. Então, o sócio do Palmeiras não pode se tornar refém de um patrocinador. E essa a nossa proposta. O Palmeiras é maior. O maior patrocinador do Palmeiras se chama torcedor. A gente está aqui com o Genaro Marino, que é candidato à presidência do Palmeiras. Ele é atual vice-presidente do Palmeiras, mas está agora do lado da oposição. O presidente Maurício Gagliotti é candidato à presidência. Aliás, deixar bem claro aqui, nós fizemos um convite para o presidente Maurício Gagliotti participar do nosso programa. Os dois lados, sempre assim, sempre foi dessa maneira, até a minha cobertura na Jovem Pan como setorista, sempre ouvindo os dois lados. A gente fez esse convite ao Maurício Gagliotti, estou esperando uma resposta da assessoria e gentilmente está aqui com a gente o Genaro Marino. Vamos ao intervalo Premier League e já voltamos com você e voltamos para você com mais A Bola Não Para aqui no canal de São Paulo. A Bola Não Para, você está no intervalo acompanhando a gente, sempre em nome de Premier League, e vale a pena você acompanhar esse recado. Premier League é o Fantasy Game. Você não conhece ainda? Você pode acessar o site www.premiumleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Você vai gostar, a discussão de futebol vai ficar bem diferente. Já é uma novidade para vocês, o Fantasy Game ligado ao futebol. E o Premier League tem uma outra grande novidade, que teve o campeonato, a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Espanhol, tem Champions League, tem o Argentino e tem o Campeonato Inglês, que virou realmente um dos grandes campeonatos da Europa, com grandes jogadores, grandes equipes. Rafael Pianucci aqui, um dos sócios da Premier League. Rafael, é isso aí, né? Campeonato Inglês também, né? A Premier League no Premier League. Premier League, exatamente. Talvez seja o campeonato com mais jogadores famosos que a gente tem no mundo, né? Então tá uma briga feia lá para saber quem que escala Salah, Harry Kane. Agora a gente tem o Alisson também chegando, para quem gosta de jogador brasileiro, Gabriel Jesus. Temos o Ederson. Né? Tem jogador para... Tem bastante gente. Em todas as posições a gente tem alguém para escalar, se quiser escalar brasileiro. Ou seja, você pode ser o Guardiola do Premier League. Pode ser. Que legal. Então, ó, gente, acesse lá www.premiumleague.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. A discussão de futebol vai ficar muito mais legal, muito mais diferente com o Premier League para você, sempre aqui com A Bola Não Para.
Estamos de volta, a bola não para aqui no canal de São Paulo, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game, que veio para ficar aí no mercado, agitar, você pode ser o treinador, brincar de futebol, a conversa sobre futebol vai ser diferente, sempre aqui no canal de São Paulo, toda segunda às 8 da noite, em parceria com a Rádio Prato. Nós estamos falando do Palmeiras, nosso convidado é o Genaro Marino, que é vice-presidente do clube, e hoje é candidato à presidência do Palmeiras nas eleições dia 24 agora de novembro. E a gente está abrindo espaço para falar da política do Palmeiras, que é sempre agitada, a gente sabe da emoção que é cobrir o Palmeiras na parte política, sempre tem notícia, né, Genaro? E deixar bem claro mais uma vez, o convite foi feito ao presidente Maurício Gagliotti, estou aguardando uma resposta para ver se ele vai participar do nosso programa, sempre ouvindo os dois lados. Genaro, e uma situação que eu te falei no início do nosso programa, os 4 vices da gestão Maurício Gagliotti, você, Fruges, Tomazelli e o Jesse Ribeiro, estão da oposição, saíram, ou seja, ele só tem com ele, se a gente pensar dos poderes do Palmeiras, do COF e do Conselho Deliberativo, o Serafim deu grande, se a gente pensar, está junto com o Maurício Gagliotti. Por que aconteceu isso, Genaro? Então, nós, os 3 primeiros, né, eu como primeiro vice, o Dr. Fruges como terceiro e o José Tomazelli como quarto, desde a eleição no Conselho de aprovar ela se tornar conselheira ou não, nós fomos contra, em função de respeitar nosso estatuto. Sim. Nós ficamos um pouco à margem dessa administração. Tá. A margem que eu digo é no dia a dia de você participar de toda a parte administrativa. Inclusive com cutucadas públicas, assim, dela partir para vocês, aí vocês respondendo, processo, inclusive existiu, né, Genaro? Existiram. Então, o que nós fizemos? Sabemos que o Palmeiras, como você falou, que é situação e oposição em conflito, quem perde é a instituição. Sim. Então, mesmo nós 3 não concordando com essa forma de administrar, que não era comprometida com o Palmeiras e sim com o patrocinador, nós não provocamos uma oposição de denúncias, de falar, de causar tumulto. Nós ficamos à margem porque sabemos que o Palmeiras é administrado por conflito. Quando tem conflito, é o que dá margem. Então, até agora, nós ficamos esperando. Em função desse ano, dele não conseguir mudar o que ele errou da data do contrato. Ele fez uma alteração de um contrato. Ele fez com uma data errada, é isso, né? Não, ele fez com uma data retroativa no período que ele estava de férias. E eu estava como presidente. Então, quem deveria ter assinado era você, não ele. Não, mas não era um fato de acordo. Sim. Eu não assinaria transformar investimento em marketing em dívida para o Palmeiras. Tá. Então, isso foi assinado por ele depois que ele voltou de férias. Isso pode ocasionar algum problema, essa assinatura? Pode ocasionar um problema. E nós não fizemos nada porque aguardamos ele, demos a oportunidade para ele corrigir isso. E ele não corrigiu. Toda a reunião do COF mensal, o COF rejeitava as contas, porque se você vem com uma base errada, vai rejeitando. Tá. Então, no 3º, no 4º mês que o COF rejeitou a conta, eles falavam que era problema político e não técnico. E daí quiseram trazer para o Conselho Deliberativo, que no Conselho eles têm a maioria, para falar que isso estava certo. Tá. Só que essa ação não tem alçada no Conselho Deliberativo. Quem aprova ou reprova as contas é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que tem que ser dada a importância devida, que eles estão lá para isso mesmo. Sim. Então, não respeitaram o COF durante 3, 4 meses e pediram para que a patrocinadora fosse, então, esclarecer. E a patrocinadora falou que não ia mudar nada do contrato dela, se quisesse a gente que mudava. Sendo que ela participou na votação aprovando a nossa conta, agora ela quer que mude. Sim. E isso o COF continuou não aprovando. Nós poderíamos ter feito algo mais externo e não fizemos porque nós estávamos na Copa do Brasil, na Libertadores, nós temos consciência. Sim. Podemos até ter mais dificuldade em vencer a eleição, mas entendemos que é para o bem do clube, não para o bem pessoal. Tá. Se for melhor para o clube qualquer outra situação que decidirem, mas que seja, e não por tumulto de ficar denúncia. Só que agora não tem mais jeito. Ou o clube vai ter problema ou ele vai ter problema, porque o patrocinador está protegido. Sim. Então, dentro dessa situação que a gente está nessa reta final e quer aproveitar isso para que seja definido e esclarecido para o sócio o que foi feito. E, Genaro, e ainda sobre esses conflitos, né, e sobre essa briga política, o Paulo Nobre manteve-se até reservado em algum momento dessa briga envolvendo essa gestão, com vocês que saíram, inclusive o Jesse Ribeiro foi o último, até muito mais... Há um mês atrás. Há um mês, até porque ele esperava ser candidato a vice, esperava alguma coisa... Ou porque o Jesse, pelo que comentou, porque todo mundo que tem algum problema, eu como
gestor e como interessada no Sim. Palmeiras, vou querer saber. Fui conversar com o seu Mustafa. Sim. Ô, seu Mustafa, por que o senhor está sendo tão denunciado e agredido por uma pessoa que o senhor trouxe para dentro do clube? O senhor foi o suporte para o Maurício se tornar presidente e hoje eles... Então, Quando eu me aproximei do Mustafa para saber isso, alguém tirou uma foto dentro do clube e falou que eu estava fazendo um conchavo com o Mustafa. Então essa gestão é uma gestão hoje que me preocupa. Uma que não é transparente para o sócio, outra que aproveita algumas situações e a última foi com o Jesse. Tá. O Jesse até um mês atrás era o único dos 4 vices que apoiava o Maurício, Sim. apoiava no dia a dia. Sim. O filho dele da mesma forma. O filho dele, diretor social, Sim. fazendo um trabalho bom no clube. O que eu falei, Jesse, o que aconteceu? Você pretendia alguma coisa? Ele falou, Genaro, você me conhece, as palavras do Jesse. Depois, se claro. quiser, cheque com ele. Eu não pedi nada, eu só queria era participar do que ele queria fazer. Sim. Como vice-presidente, um presidente pode discutir, olha, eu vou fazer uma chapa assim assado, você não está na chapa. Mas aí que veio um fato interessante, que a gente vê essa política de barganha. Ofereceram para ele ser presidente do COF, que não depende do presidente. Sim, é uma votação. Né? E o que é interessante, outros que eles trouxeram para o grupo para votar com eles no sim, também ofereceram o presidente do COF. Então, são 3 presidentes... Inclusive que oferecendo tanto lugar, tanta coisa, no que eu não- futebol, inclusive. que eu não sei ofereceram. como que eles vão Vai encaixar conseguir todo encaixar todo mundo. E aí vai gerar o problema, mas sempre depois de eles... Se eles Estarem forem rendidos. eleitos, eles vão dar um jeito nisso, vão falar que não tem problema, que isso estava certo, que não tinha outra opção, como eles falam, não tinha outra Vira um opção. assessor especial. Não tinha outra opção para fazer isso com a patrocinadora. Lógico que tinha. Nós soubemos de fatos até para ajudar a patrocinadora a não ter a multa que ela teve. Pelo lançamento contábil inadequado que ela fazia. Ela acusa Não- que alguém do clube denunciou na Receita Federal. E nós até checamos com a Receita Federal. A Receita Federal não aceita denúncia. Amanhã eu vou falar, olha, o Fred está sonegando imposto. A Receita não vai lá. Ela vai chegar em você Em algum momento vai chegar. por algum outro encontro de informações e não porque alguém denunciou. Não é hábito da Receita receber denúncia. Então, como eu estou vendo todas essas informações e todas essas situações que para mim não são claras e não verdadeiras, eu chamo o palmeirense. Palmeirense, vamos olhar com uma forma diferente, tanto para o nosso clube como para o time, porque algo mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar a conta. E aí eu estava falando do Paulo Nobre, né? O ex-presidente estava um pouco mais discreto, muita gente achava que ele ia participar até uma forma mais forte, porque houve uma cisão, ele com o Maurício e ele com a Leila Pereira, não há uma relação entre essas duas partes e o Paulo Nobre. E aí agora, no momento final, nessa reta final, o Paulo Nobre gravou um vídeo manifestando um apoio a você, desejando sorte. O quanto vale isso, Genaro, para esse momento onde o presidente Paulo Nobre foi colocado para muitos, nos últimos tempos, o melhor presidente do Palmeiras, Genaro? Então, nós que acompanhamos, Sim. e eu sou um antigo amigo do Paulo Nobre, nós começamos juntos no Conselho em 97, nos tornamos conselheiro. E o primeiro cargo que pediram nossa ajuda foi na diretoria social. Eu e o Paulo Nobre somos diretor social num período que também transformamos algumas crenças, alguns paradigmas do clube. Não vamos fazer Réveillon, cada um quer passar com a pessoa. Fizemos um Réveillon e foi um sucesso, e é um sucesso até hoje. A festa junina e várias coisas. Fomos para o futebol, eu em 2007, 2008, na gestão Della Mônica, e ele vice-presidente Isso. do Della Mônica. Também tivemos um sucesso, fomos campeão Teve paulista. reforma na sala de imprensa, depois teve de reforma na 12 academia de anos. futebol. O Paulo Nobre sempre teve uma visão de desenvolver o Palmeiras e colocar numa situação boa. E para ele, depois, quando se tornou presidente e passou por toda aquela dificuldade, ele acreditou muito nas pessoas. E ele se sentiu traído pelo Maurício e pelas pessoas. Sim. E essa é a situação que ele fala, bom, se quem hoje está no poder me traiu, o que eu vou fazer lá? Sim. Ele não tem esse perfil. Então, hoje, nós vimos que a traição está sendo constante com as pessoas que estavam do lado dele. Todos nós estivemos junto com o Maurício. Sim. E ele virou as costas para nós em direção à patrocinadora. E, por último, com o Jesse. Não para dar algum cargo para o Jesse, sim para que o Jesse respeito. participasse, um respeito. Tá. Então, nesse aspecto que a gente fala, que tipo de relacionamento é esse? Não é um relacionamento que a gente quer. Não é um relacionamento numa instituição onde cada um vai se doar. Ninguém vai ser diretor do Palmeiras para ter rendimento. Tem um benefício próprio. Para ter um benefício próprio. É o contrário, é como um servidor público. Nós estamos lá para servir e não ser servidos. E essas pessoas que hoje estão lá têm essa visão.
E o Paulo é um apoio muito mais, é um apoio simbólico do que qualquer outra coisa nesse momento, Genaro? Não, o Paulo é um apoio de credibilidade, porque o Paulo tem credibilidade. Sim. Tem tanta credibilidade que pessoas que viram que ele me apoiaram já nos procuraram a semana passada com interesse de saber se nós tivermos condições de ser vencedor, presidente, que eles vão oferecer patrocínio para nós. Então, eu falo, esse relacionamento, essa forma do Paulo Nobre é uma coisa que atrai benefícios para o Palmeiras e não espanta. Então, o Paulo Nobre é importante, ele tem credibilidade e eu me sinto orgulhoso dele poder acreditar no meu trabalho. Em contrapartida, ninguém quer falar, por exemplo, que tem o apoio do ex-presidente Mustafa Contursi. E a gente sabe que politicamente ele é forte, ainda tem números importantes de conselheiros do grupo, vem diminuindo, mas ainda continua muito forte o grupo do ex-presidente Mustafa Contursi. Você publicamente tem esse apoio, Genaro, e você falaria, realmente eu tenho apoio do ex-presidente Mustafa Contursi, ou existe um constrangimento de falar que existe esse apoio? Não, eu não tenho esse constrangimento, porque desde que eu comecei minha parte política no clube, a convivência com o senhor Mustafa foi constante. Sim. Todos os presidentes, inclusive o Maurício hoje, tiveram o apoio do Mustafa para se tornarem. Só o Beluso que não teve. Né? Sim, por algumas razões que também depois nós vimos o que aconteceu. Sim. Então, no aspecto meio pessoal, ele não faz parte do nosso projeto. Agora, se ele apoia ou se ele vota em mim, eu acho que deveriam de perguntar para ele, porque eu não senti dele esse apoio, porque ele apoiou o Maurício. E ele apoiou a lei, ele soube que nós fomos contra a condição que ele estava oferecendo no clube. Então, mas fica pelas uma últimas situação... votações... O que nós podemos falar das votações, isso é importante. Se ele tinha um grupo de 100, que diminuiu para 70, que diminuiu para 60, mais de 30 estão com cargos na situação do Maurício. Menos de 30 apoiaram, porque entenderam que a nossa forma estava mais adequada e mais sincera para o clube do que a barganha de cargos. Porque todos acreditaram. Nós montamos uma chapa que eles mesmos falaram, é chapa pura, você não vai convidar ninguém de outros grupos políticos. Nós falamos, nós temos que montar uma chapa no que acreditamos que podemos fazer um bom trabalho. Agora, todos que tiverem méritos vão poder compor uma diretoria, independente de eu discutir ou barganhar. Não falo para o cara, você vem conosco que eu te dou um cargo, não. Você quer vir conosco e acredita em nós, vamos trabalhar junto. Aí é outra coisa. Genaro, uma coisa, você falou da transparência em relação ao futebol, a gente percebe que vocês têm uma linha de conduta como iniciou em 2013 na gestão de vocês. Um detalhe que a gente percebe que pouco se fala é os troféus do Palmeiras. Cadê os troféus? Não estão aí. Vai ter com você teria um memorial, teria uma forma de poder cultuar a história do Palmeiras, até sobre 51 que todo mundo fica discutindo aí, o Palmeiras tem como mostrar realmente que é o primeiro campeão mundial. Vai ter algo nessa linha, Genaro? Nosso projeto de 2013, quando vimos a situação, a arena é muito importante para nós, sim, mas ela tirou toda a área do clube. Espaço físico. Então nós não temos salão de festa, a sala de troféus. Então como que nós vamos reconquistar? Dentro do nosso plano de 2013, já sabendo disso, era de ter o Paulo ia fazer uma construção, ia prejudicar lá um prédio, mas ia fazer uma construção onde teria um museu e uma sala de troféu dentro dos projetos modernos, como tem. O Paulo pediu para que eu verificasse isso. Eu estive no Benfica, no Sport, no Borussia, vendo como se administra o sócio-torcedor, como que é isso. E nós vimos com esse projeto. Mas, de novo, 2017 para cá, deram as costas para tudo que estava sendo feito e fizeram do jeito que eles quiseram. Eu tenho esse empenho de trazer o mais rápido possível a sala de troféu para uma área em comum. Vou na W Torre discutir, porque tem área em comum que nós podemos utilizar e é a área do Palmeiras. Então, vamos encontrar um local, vamos adequar para que a sala de troféu ou o nosso museu esteja o mais rápido possível à disposição do palmeirense e de quem quiser conhecer a nossa história. Né? Legal. Genaro, muito prazer. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para você, eleição dia 24, que você tenha aí um bom desempenho, na expectativa de vitória, é óbvio. A gente sabe que não é fácil, que a oposição sempre tem mais dificuldade que a situação numa eleição, por exemplo, né? Isso mesmo. E tem o lado financeiro que pesa nesse momento, mas vocês estão aí com um projeto que vem aí dando certo desde 2013. Sucesso, boa sorte, viu, Genaro? Muito obrigado. Eu acredito que hoje o sócio do Palmeiras vai ter essa informação, vai ter esse conhecimento para poder
buscar para o clube aquilo que for melhor. E acredito que estaremos juntos. Muito obrigado. Com o Genaro Marino, nós fizemos aqui o A Bola Não Para, no canal de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu faço convite toda segunda, 8 da noite, sempre uma matéria, uma entrevista inédita para você. A gente volta. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima.